Êxodo 17, do versículo 8 ao versículo 16. Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hu subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas, quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela, e Arão e Hu sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim fez, e assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória no livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são as palavras do Altíssimo diante daquela geração, quando o Senhor determinou a libertação do povo do Egito, através do seu escolhido Moisés. E a continuação depois da travessia do Mar Vermelho, a continuação no deserto, pela terra que o Senhor tinha determinado e tinha dado a missão a Moisés em levar todo aquele povo. Então, para se conquistar, encontrou outros povos naquele local, mas foi através de luta para conquistar a terra, porque a terra já era determinada pelo Senhor. A terra em que o Senhor já tinha determinado para os filhos de Israel, para o povo de Israel. Então, com isso, o Senhor amaldiçoou a Amaleque e determinou sua retirada de debaixo do céu. Pois o Senhor é o amor e o Senhor é a justiça. Por isso, o Senhor sempre com aquele povo todo, dando-lhe a segurança diante de sua face, diante de suas mãos. Assegurado todo aquele povo através do Senhor. Pois aquele escolhido, o Moisés, quando ele clamava ao Senhor, o Senhor o determinava o que tinha que ser feito. Então, quando Moisés levantava-se
a sua mão com a vara para cima, o povo de Israel derrubava todo aquele povo lá em luta a fio de espada. Porque o Senhor determinou a Moisés esta nova missão. E assim concedido. Porque o Senhor é único. O Senhor é único. E Ele nos dá e nos guia. E quer que, para que você conquiste algo, lute, que Ele estará contigo. Peça, clame e lute, que Ele estará contigo. Hoje, na geração em que nós vivemos, clame ao Deus único. Clame com amor, com coração em pureza, com coração em amor, diante do caminho da verdade e da vida. Pois Deus é o amor. Deus é único. Deus é altíssimo. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo é único. Jesus, Senhor dos senhores. Jesus, Rei dos reis. Jesus Deus. Jesus Pai. Jesus Filho. Jesus Espírito Santo. Que é Deus Pai, que é Deus Filho, que é Deus Espírito Santo. Único. Vamos adorar. Vamos adorar a um Deus, ao nosso Criador, ao Todo-Poderoso. Ele é o dono. Ele que determina. Ele é a pureza. Ele é a verdade. Só Jesus. Só Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Único. Geração, geração. Amai. Amai uns aos outros. E, em primeiro lugar, diante do seu ídolo, diante do seu Deus, só Altíssimo, o Criador, o adorar. Só o Altíssimo, o Criador, o adorai. Só. Não existe outros deuses. Não existe outros deuses. Adorar só a um. Olhai para o céu, olhai para a terra, olhai para o mar. Existe outro Criador que criou o céu, a terra e o mar? Qual ser humano diria que existe? Não existe. Porque a criação é única. Nós, seres humanos, a perfeição diante da pureza, do amor. A perfeição que Deus fez para pôr na terra, para adorar. Nós, ser humano, é a pura perfeição que Deus fez e colocou na terra para adorar só ao seu Criador. Ame. Ame o único e o seu semelhante, o seu irmão. Que perante a Deus, todos nós somos irmãos. Diante de Deus, todos nós somos irmãos. Por quê? É o mesmo sangue, é a mesma carne. Não existe na face da terra, no mundo,
Nenhum ser humano que não tenha dentro do seu corpo o vermelho. Toda a cor é uma só. Toda a cor interna é uma só. Toda a cor interna do ser humano é uma só. Por isso, não somos diferentes diante da face do Senhor. Amamos uns aos outros. Essas são as palavras do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. Dica do Altíssimo.